Fala, Maravigold! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo na semana da suplementação esportiva sem segredos. Então, se você é nutricionista, estudante de nutrição, essa aula foi feita para você. É um estudo de caso de praticante de CrossFit que quer emagrecer. Se você não faz parte ainda da semana da suplementação esportiva sem segredos, que vai do dia 22 de maio, então já começou, até que hoje é dia 25, né, a gravação desse vídeo até o dia 28, clica aqui no link abaixo para você fazer parte, entrar no nosso grupo VIP, receber as notificações das aulas, que ó, tá chuchu. Beleza? Meu nome é Mariana Jacob, eu sou nutricionista esportiva, sou professora também, tenho mestrado na Unifesp, dou aula há muitos anos em graduação, pós-graduação. Hoje eu só ministro curso para os meus cursos, né, e para quem me contrata por fora. Então, simbora, né, Maravigold? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que as aulas vão ficar salvas por até domingo. Por quê? Porque essa é a nossa regrinha que a gente fez de combinado na segunda-feira, anti-procrastinação, para você realmente assistir essa aula. Fechou? Então já pega papel e caneta, dá pausa no vídeo, corre lá, ou bloco de notas do celular, abre o Word, mas evita colocar muitas abas. Não coloque, na verdade, nenhuma aba aberta no seu computador, se você estiver assistindo do computador, porque isso acaba tirando do foco, tá? No máximo, abrir um Wordzinho lá para ir anotando. Fechou? Então, vamos embora. Se você não me segue, minhas redes sociais estão aqui, beleza? Mas se vocês colocarem Mari Jacob, Mariana Jacob, vocês vão me achar, né? Então, a nossa aula, nosso estudo de caso. Então, vamos lá. O objetivo da Semana da Suplementação Esportiva Sem Segredos, qual é? É para que você realmente desenvolva uma metodologia de atendimento, entendendo, fazendo análise de sinais e sintomas, análise da composição corporal, conseguindo criar uma linha do tempo com o seu paciente, com as estratégias nutricionais que você vai utilizar para ele conseguir atingir o objetivo dele. Então, o objetivo deste estudo de caso, né, o estudo de caso de emagrecimento, que a gente teria que manter e melhorar a performance dessa paciente e com os suplementos mais indicados, tá? Então, essa paciente, deixa eu até colocar meu glasses, gente, porque eu tô me esforçando aqui para enxergar, para vocês verem como a cegueira é grande, né? Aqui nessa pessoa que vos fala. Então, é uma mulher de 30 anos, tá? Ela tinha começado o CrossFit fazia 2 semanas, estava com peso corporal de 70 quilos, 1,58 m, então, obviamente, a gente já vê aí que existe a necessidade de um emagrecimento. Circunferência de cintura, que é o CC, não é CC do sovaco, não, tá? CC é de circunferência de cintura, 98 centímetros, 104 de CA, circunferência abdominal, é alta, né? Então a gente deveria baixar aí pelo menos para 80, 84 ali. CQ, que é circunferência de quadril, em 102, né? Então a relação cintura-quadril está alta. A gente precisa baixar para 0,78. Todas essas relações de circunferência, tanto abdominal como relação de circunferência abdômen-quadril, a gente tem parâmetros que a gente utiliza porque pode ter um risco maior desenvolvido para doenças cardiovasculares e doenças crônicas. Fechou? Até pelo acúmulo de gordura na região de abdômen. Percentual de gordura muito alto, em 41%, né? Com quase 30 quilos aí de gordura. A meta que a gente colocou era para ela ficar pelo menos entre 25% a 30%, tá? Então, perder aí, se é para chegar pelo menos a 21 quilos de gordura, perder aí pelo menos 8 quilinhos, tá? Percentual de massa magra, 58%, tá? Eu gosto de deixar a maior parte dos pacientes mulheres em 70% a 75% pelo menos, tá? Para a gente colocar uma meta inicial aí. E aí depois a gente vê o que a gente faz. Eu uso sempre o protocolo de 7 dobras de Pollock. Eu prefiro trabalhar com adipômetros, tá, Maravigold? Por quê? Porque a bioimpedância, primeiro que a gente não consegue aferir algumas coisinhas pela bioimpedância. A bioimpedância, se é um paciente que está com muito edema, que é o caso dessa, vai dar alteração na medida. A gente não, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de fazer uma avaliação clínica, porque enquanto eu vou tirando as medidas, eu já vou vendo se ela tá com retenção de líquido aonde, como que tá grau de celulite, como que tá a questão de vasinhos, então eu já vou fazendo uma inspeção ali na paciente, né? E a bioimpedância, ela já não propicia tanto, né? Essa análise clínica teria que ser feita também, e aí a gente também não tem tanta avaliação da circunferência, se você trabalha com perímetro também é interessante, enfim.
Eu prefiro utilizar a tipômetro, que eu acho que a gente consegue ter uma avaliação melhor, até porque a gente também tem um outro parâmetro, que é a diminuição das dobras, que isso é super legal, né? E diminuindo as dobras, até porque sempre tem um local que tem um acúmulo de gordura um pouco maior, tá? Que isso é genético, né, gente? A gente não tem muito poder sobre eliminar em um lugar específico a gordura ali, tá? De forma, né, normal, sem fazer intervenção cirúrgica. Então, sinais e sintomas dessa paciente: celulite, constipação, então estava indo no banheiro uma vez a cada 2 dias, quando ia, sentia que era insuficiente, com muita distensão abdominal, com muitos gases, especialmente no final do dia, muita dificuldade para dormir, acordando cansada, sem disposição para treinar, ia super arrastada, treinar, falta de força e dor de cabeça. Por que que ela sabia que ela estava com falta de força? Porque anteriormente ela já tinha feito, já tinha praticado CrossFit por alguns anos, parou, e aí quando ela foi voltar, ficou sedentária, né, por um tempão, ela via que ela não conseguia, estava pior do que quando ela começou lá atrás. Então, isso foi uma das queixas dela. E aí, ela já tinha feito acompanhamento comigo há uns anos atrás, ficou bonitinha, dei alta, e aí ela retomou com essa queixa que tinha descambado, ela tinha mudado de estado, enfim, tinha rolado uma maior zona, tá? Refeição dela do recordatório alimentar. Gente, vou ser muito precisa aqui. Eu não calculo recordatório alimentar, eu estou calculando como para vocês entenderem as modificações que a gente faz, tá? Só para melhorar a didática da aula, só para isso, beleza? Então vamos lá. Café da manhã. Ela estava tomando leite com café, porque ela acorda sem fome. Almoço, arroz, feijão e patinho moído, na maioria das vezes. Final da tarde, pão com manteiga e leite com café. Jantar, aí ela comia muito, porque daí era arroz, feijão, carne, chocolate, biscoito, café. Aí o negócio ia tomando proporções assim, e ela nem me sabia falar exatamente o quanto que ela comia à noite. Então, provavelmente, esse cálculo de 2.000 calorias está subestimado. Provavelmente é muito mais, tá? E aí, o que que eu fiz? Fiz um cálculo energético para ela de Cunningham, tá? Que deu 1.398 calorias, e aí tinha o adicional de match, né? Que é o adicional da atividade física. O que que eu observei, interpretei ali com ela? Uma ingestão de água insuficiente, então a desidratação ela vai afetar a performance. Então, bem os edemas, o inchaço que ela estava no corpo também é resultado de uma desidratação. Então, a gente tem que corrigir a água durante o dia e também durante o treino. Durante o dia, a gente sempre vai fazer o calculinho ali de 30, 50 ml por quilo de peso. Eu gosto de deixar esse limite mínimo e máximo, porque daí o paciente pelo menos se esforça para chegar no mínimo, sabe? Porque senão fica às vezes uma coisa super irreal para a vida dele. E durante o treino, a gente tem a indicação de 400 ml a 1,8 litro de água por hora de treino, tá? Além da reposição de eletrólito, se for necessário. E aí, o que que a gente mudou, né? Estratégia calculada 1, o que que eu mudei para ela? Então, a gente colocou de pré-treino suco de uva, que tinha que ser uma coisa bem facinha para ela consumir, para ela não ir em jejum, que ela estava indo em jejum, no caso, né? Aí o café da manhã, ela conseguia voltar para casa, tomar um café da manhã tranquilo. Aí a gente colocou fruta, né? Ela sabia que a alimentação dela estava bem pobrinha. Então, de variedade, né? De alimentos. Então, mamão, ovos, né? Uma dose de whey que ela tinha ali, mas eu preferi pedir para ela, por gentileza, fazer a utilização de ovos, whey, só quando o negócio fosse muito, muito treta ali, para ela sair correndo para o trabalho. E café. Beleza. Almoço, arroz, feijão, eu equalizei as quantidades. Então, aumentei arroz, aumentei feijão, organizei a quantidade de carne e a gente colocou legumes cozidos, porque eram coisas que ela conseguia ter em casa. Para ela é mais fácil do que ter salada crua, tá? Aí de tarde, uma das sugestões que eu deixei foi banana com castanha, mas a gente deixou outras, a gente combinou outras sugestões também. Porque essa seria uma sugestão prática para ela levar para o trabalho, o dia que ela tivesse que estar lá presencial. E jantar, eu deixei bem parecidas as quantidades de carbo com o almoço, né? Tirando o que não tem feijão. E a gente colocou uma fruta também ali para tentar dar uma segurada na questão de doce, tá? Que aí para ela resolveu bastante, ajudou muito, 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 muito. Outra coisa que a gente conversou muito foi o excesso do consumo de bebida alcoólica, que estava assim naquela melação de pé louca. Então, o que que a gente utilizou? Eu fiz um pequeno déficit calórico, né? Lembrando que estava aqui, ó, que a gente fez o cálculo de Cunningham para ela, com os matches, deu 1.400 calorias, vamos arredondar.
Aqui deu 1.295, mas vejam que tá uma dieta muito mais limpa, até para a gente conseguir modular melhor esse intestino. E aí, quais foram as nossas metas acordadas em consulta? Para a gente melhorar o sono, que é um pilar super importante do estilo de vida, então o que que eu combinei com ela? Explodindo consumir café até às 16 horas, porque ela estava entrando, expliquei para ela que ela estava entrando num looping, ela entendeu. Aí a gente fez inclusão de chás, como camomila, né, para o ritual de sono, por exemplo, até hortelã, coisas que ela gostasse de tomar. Eu gosto muito de utilizar a clorela, que é um excelente superfood, para quê? Para fazer, além da ação desparasitante natural, ela também ajuda naquela ação de metal pesado, modulação intestinal. Então, a gente fez a inclusão de clorela, não sei se vocês conhecem, mas é um suplemento que eu super recomendo, eu gosto muito de usar. E aí, no relatos, né, após a primeira consulta, depois de 30 dias, ela voltou para a segunda consulta. Eu não trabalho com retorno, tá, gente? Eu sempre trabalho com consulta. Ela conseguiu seguir a regra dos 80-20, então seguiu 80% da dieta e 20% a gente deixou combinado. Por exemplo, sexta-feira vai para o happy hour. Ah, quero beber, mas dá para você escolher isso para comer no bar, que é mais tranquilo. Ah, sábado vou sair com cremoso. Então beleza, aí você tem sua refeição livre. Então a gente fez essas organizações, tá? Ela já conseguiu eliminar em 30 dias 3 quilos de gordura, manteve massa magra, melhorou muito a disposição do treino, muito mesmo, ela estava impressionada. Inclusive, ela estava se sentindo muito melhor e com menos dor muscular, ela estava se adaptando muito mais fácil ao treino de CrossFit e bem menos cansada, né, durante o dia e durante o treino. Aí, refiz a estratégia para ela, a gente aumentou um pouco mais a quantidade de carboidrato, tá? Se vocês forem, aumentei um pouquinho de proteína também, até para. Na verdade, o que a gente aumentou mais foi proteína, porque aí a gente trabalha com um pouquinho mais de superávit calórico, mas a proteína ela tem o seu efeito termogênico, né, no corpo. E aí a gente consegue ter um aumento ali de massa muscular, ou pelo menos fazer a manutenção de massa muscular, sem ganhar tanta gordura, ou não ganhando gordura, que foi o caso dela, tá? E aí o que aconteceu? Eu incluí, além de fazer essas modificações, fiz a inclusão de creatina até a próxima consulta, que é um suplemento super indicado, né, para CrossFit, porque ele auxilia muito força de explosão. Eu falei dele ontem, na aula 2, que tá salva lá no Instagram e também vou falar em outras aulas aqui, tá? Lembrando que a semana da suplementação esportiva vai só até domingo, hein, gente? Então, sem embora que hoje é quinta-feira já. E fiz a inclusão de magnésio antes de dormir, porque ele ajuda no relaxamento muscular, tá? E também ajuda no metabolismo de sono e beleza. Aí ela ficou nessa periodização por mais 30 dias. Então, da segunda consulta para a terceira, ela eliminou 2,5 kg de gordura e aumentou 1,5 kg de massa magra, o que é muito joia. Eliminou 5 centímetros de cintura, 8 de abdômen e 2 de quadril. Então, o peso atual dela estava com 70 2 meses atrás. Foi para 65,9. Então, ela estava indo super bem e sem estresse, sabe? Sem ficar muito estressada com relação a, nossa, não posso fazer nada. Não, a gente deixou umas aberturinhas ali para ela conseguir perder peso e fazer os rolês dela, tá? Magnésio, por que que eu prescrevi? Qual que é a importância do magnésio? Magnésio, ele vai estar associado ao metabolismo de cálcio, de fósforo, potássio, zinco, cobre, ferro, sódio, acetilcolina, óxido nítrico, que é super importante para a gente ter ali vasodilatação e a distribuição dos nossos nutrientes, né, para as células. Ele é super importante para a ativação da vitamina D, para ela realmente fazer a sua função no organismo. Tem um papel muito importante no tônus, na pressão sanguínea e na transmissão neuromuscular, né? Por isso que normalmente a gente fala que não necessariamente o paciente, quando ele está com cãibra, é falta de potássio. Normalmente é falta de magnésio, porque a grande maioria da população não consegue ingerir o quanto deveria de magnésio via alimentação, tá? Também ali no transporte de potássio, tem uma atividade, está ativo nas atividades dos canais de cálcio, tá? Porque o magnésio relaxa e o cálcio contrai. E ele é necessário também para fazer a regulação da bomba de sódio e potássio, tá? Quando a gente tem deficiência, quais podem ser os sintomas, né? Não necessariamente são todos esses. Então, o que que a gente observa? Quem vai ter deficiência de magnésio? Paciente que tem diarreia crônica, síndrome de má absorção intestinal, doença celíaca, diabetes, uso de diuréticos, tá fazendo tratamento de pressão
com o uso de diurético, né, que sempre está associado, pode suplementar magnésio porque está depletando, tá? Idosos normalmente têm também uma quantidade mais baixa de magnésio. Uso crônico de inibidores de íons de próton, de bomba de próton, perdão, vou lá, fiz uma confusão aqui, de bomba de próton. O que a gente tem que pensar? São os prazóis, tá? Os prazóis, além do magnésio, ele também vai interferir ali na absorção de B12, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e tem gente que toma prazol, gente, por 10 anos, porque vai uma vez no médico e nunca mais volta e acha que tá tudo certo. Só que fez o tratamento de forma inadequada, tá? Que daí depois o pessoal fica culpando o médico e, na verdade, né, todo mundo tem que assumir a responsabilidade para si. Por isso que na anamnese, quando o paciente está ali para mim, eu vou vendo todos, está na minha frente, eu vou vendo todas as medicações que ele toma, quanto tempo, qual foi a última vez que foi no médico, então tem algumas coisinhas que a gente tem que perguntar, tá? Ahn, o fator envelhecimento, com base no nosso envelhecimento, a gente diminui a absorção de magnésio e aumenta a excreção de magnésio urinário. Então, existe a necessidade de fazer a suplementação, né, nos 60 a mais. Eu tomo magnésio todo dia, tá? E eu acho que para mim me resolve bastante coisa. Ingestão insuficiente, que isso é muito comum para todas as faixas etárias. Diabetes, por ter um aumento no aumento da excreção urinária, de 25% a 39% dos pacientes com diabetes têm deficiência de magnésio, né? Consumo de álcool. Então, paciente alcoólatra, com certeza, mas a galera que mela o pé um dia assim, outro também, também sim, tá? Especialmente o pessoal que consome muita bebida alcoólica de sexta a domingo, ou que toma um negocinho quase todo dia, isso normalmente vai ter uma excreção maior via urinária, tá? E tabagista, né? Que são os famosos fumantes, mesmo aqueles que usam, vapor que chama, eu não sei, aquele cigarrinho eletrônico também é uma porcaria, tá, gente? Também vai atrapalhar no metabolismo do magnésio, a gente vai ter uma excreção maior. Creatina na melhora do desempenho esportivo, então só para recordar da aula de ontem, né? Quando que vai ter uma indicação muito legal pensando em performance? A creatina tem outras funções também, mas eu estou focando só nessa agora, tá? Pensando em força de explosão. Modalidades de combate como luta, de modalidades coletivas, por exemplo, vôlei, provas de curta duração, modalidades dependentes de massa corporal, CrossFit é uma delas, pedal também pode ser, mas aí a gente tem que ver ali como é que tá a periodização de treino, mas CrossFit normalmente o paciente dá muito bem e outros pacientes dá muito bem com suplementação de creatina, paciente vegetariano barra vegano, tá? Ele vai ser composto por 3 aminoácidos, tá? Que é a glicina, a arginina e a metionina, e vai ser armazenado no músculo. Ou seja, a gente consegue também a creatina nas carnes. Por isso que o vegetariano barra vegano, ele vai sentir um benefício muito grande, a creatina é vegana, por às vezes está com uma dieta com um descontrole aí na absorção de aminoácidos, que isso é bem comum, tá? Quando não tem um acompanhamento adequado. Protocolos que a gente tem de saturação de 20 a 30 gramas por dia durante 5 a 7 dias. Eu normalmente divido entre 2 a 4 doses, tá? Essas 20 gramas. Também dá para você fazer por quilo de peso dia durante 5 a 7 dias. E a manutenção, que vai ser aí de 2 a 5 gramas por dia, tá? Existe recomendação de intervalos de 4 semanas, mas a gente também observa dentro da prática clínica que se é um paciente que ele vai precisar fazer uso crônico de creatina por conta do tipo de treinamento, eu não vejo problema fazer uso contínuo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ciclos de estratégia. Então, às vezes, tirar um pouquinho a creatina para ver como é que fica, depois volta, e assim por diante, tá? O que eu falei ontem para vocês é que é super indicado fazer a utilização de Creapure. Eu até tô aqui, ó, foi ontem ou foi na tarde, gente, foi algum dia da aula, agora eu não lembro. Com esse selinho aqui, Creapure, não sei se vocês estão enxergando, tá? Ele é uma patente alemã, então é uma suplementação extremamente segura, tá? A creatina, ela vai ter função ergogênica de 3 a 20 gramas por dia, lembrando que 20 gramas, gente, é uma dose de saturação, não é para você tomar eternamente 20 gramas, é só de 5 a 7 dias, em atividade de alta intensidade,
né? A creatina, ela também tem potencial terapêutico, porque ela tem uma excelente função antioxidante na célula, especialmente na mitocôndria. Então, é bem interessante. E a creatina, ela vai ter uma melhora de absorção associado a um carboidrato, vai ter uma retenção melhor no músculo. Não precisa ser a dextrose, mas você pode colocar, por exemplo, depois do almoço, ou no café da manhã, ou no shake, tá? Isso vai ajudar pra caramba. E aí, a estratégia 3, né? Que aí ela voltou ali, depois acho que de 45 dias que eu pedi para ela voltar, se eu não me engano. Que aí a gente trabalhou, eu fiz para ela fazer estratégias alternadas, né? Porque ela veio na primeira, né? Aí na segunda consulta, aí eu passei essa estratégia na terceira consulta para a gente trabalhar estratégias alternadas com ela de carbo, como se fosse um carbo alto, carbo baixo, mas um pouquinho mais light, tá? Então, o que que eu pedi para ela? Para realizar essa dieta uma semana e intercalar com a dieta 2, né? Uma semana sim, uma semana não. Ela ficou nessa dieta por 45 dias, tá? Ela conseguiu eliminar mais 2 quilos de gordura e ganhou mais 1 quilo de massa magra. Foi para o peso de 65 quilos. Então, durante 3 meses e meio, foram 105 dias, ela perdeu 5 quilos de peso corporal, chuchu, né? Que era basicamente o peso original dela. Perdeu 7 centímetros de circunferência abdominal, 12 centímetros de 7 centímetros de circunferência de cintura, perdão, 12 centímetros de abdômen e 5 centímetros de quadril. No total, ela perdeu 7,5 kg de gordura, era outra pessoa, não tinha mais edema, não tinha mais nada. E 2,5 kg de massa magra, gente, isso é bastante para 3 meses para uma mulher que estava extremamente inflamada, com inflamação crônica de baixo grau, tá? E bem desnutrida, pensando em micronutrientes. E aí o melhor é o relato dela, até dela estar se sentindo melhor. Então, ela não sente mais falta de energia ou de força, ela não tem mais dor de cabeça. A adaptação ao treino melhorou muito, ela aumentou todas as cargas do CrossFit, esteticamente ela teve uma mudança muito grande, ela ficou assustada porque as roupas dela, porque ela tinha comprado roupa maior, estava tudo larga, então ela já estava voltando a usar as roupas anteriores. Ela dorme melhor, não tem mais distensão abdominal após comer, e eu nem fiz uso de enzima digestiva, mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. E o intestino está funcionando, ó, chuchu todos os dias, sem pular nenhum, tá? Só que a gente corrigiu o básico, né? A gente corrigiu o sono, corrigimos a ingestão de água, colocamos mais comida de verdade aí pra dentro. E aí vocês veem que ela não ficou com tantos suplementos. Aí a gente entrou com a clorela, depois a gente parou. Aí eu coloquei magnésio e creatina. E o whey que ela já tinha, eu falei, usa só quando eu precisar, quando for meio treta na barca, aí os horários. E beleza, eu vejo que a gente conseguiu repor muita coisa, ó, joíssima. Tá? A vitamina D dela estava muito boa, por incrível que pareça. Beleza, Maravigold? Deixa eu separar aqui. Amanhã tem mais, tá? Ao vivo, lá no Instagram, às 20h30. Gente, eu sei que é sexta-feira, mas estejam lá comigo, tá? Depois vocês vão pra balada, vão, sei lá, namorar com o cremoso com a cremosa. Mas é uma semana que ela é muito rica de conteúdo. Então é legal vocês irem acompanhando para não acumular um monte de aula de uma vez, até porque as aulas vão ficar salvas até domingo, tá? Depois da nossa última aula da semana da suplementação esportiva sem segredos. Se você não está inscrito nessa semana, clica aqui no link, vou deixar aqui para vocês. Super beijo, que vocês tiverem de dúvida, gente, me perguntem, podem escrever aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, né? Joga no grupo da faculdade, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todas as semanas eu vou colocar vídeos novos aqui para vocês e vídeos práticos, assim como vocês estão vendo aqui, tá bom? Super beijo, maravilhoso, e a gente se vê. Até mais.